Direito notarial e registral, registro de imóveis, evolução do registro de imóveis. Continuando o estudo da evolução do registro de imóveis, em relação ao direito notarial e registral, ainda falando a respeito da transmissão de propriedade, vamos falar um pouco sobre o direito germânico. E como a gente pode perceber através do mapa que foi apresentado na aula anterior, o Império Germânico, na verdade, é um grupo ou um grupamento de países nesse bloco aqui descrito. Conforme já informado, esse mapa data de 1600 d.C., onde tivemos a evolução de determinados institutos jurídicos do direito notarial e registral a partir da Bélgica, da Bretanha e de Bolonha. Podemos apontar também esse outro mapa, onde é possível perceber o Império Germânico recobrindo toda essa parte azul, bem como a parte laranja e essa parte traçada, assim como essa parte um pouco cinza aqui embaixo. Tudo isso se tratava de Império Germânico. Por força dessa disparidade de países, bem como de ordens jurídicas, existiam várias formas de sistemas registrais nesse período, justamente por não haver uma unidade jurídica nesse grupamento de países. Entretanto, é possível destacar algumas particularidades desses sistemas que são importantes para o estudo do direito notarial. Primeiramente, a propriedade era uma espécie de ius communis, porquanto pertencia à comunidade como um todo, com exceção da casa e do terreno anexo que pertencia à família. Essas propriedades pertenciam à unidade familiar. Entretanto, terras produtivas, por exemplo, pertenciam à comunidade como um todo. Dessa forma, a comunidade é quem determina e direciona a exploração econômica da terra. Em relação à transmissão da propriedade, ela se dava através de formas distintas. Primeiramente, através da tradição simbólica, também conhecida como sala. Essa palavra sala tem radical de seio, que representa a venda. E esse simbologismo tinha relação com alguma coisa que representasse o imóvel que estava sendo transferido. Importante apontar que o contrato relacionado a essa transmissão não tinha efeitos reais, por força da propriedade ser ius communis. Entretanto, essa cerimônia era realizada na presença de uma assembleia de homens livres chamada tix, e a partir daí a propriedade era transferida para o outro dono. Outra forma de transmissão da propriedade no Império Germânico era a tradição por carta, também conhecido como traditio chartae, onde havia necessidade de uma carta de transmissão, que também é conhecido como traditio per chartam, associada à entrega de símbolos que representasse o imóvel. Isso era realizado diante de algumas testemunhas. Portanto, é semelhante ao sistema utilizado no direito romano pós-clássico, que foi estudado em aula anterior. Outra forma de transferência da propriedade relacionada ao sistema germânico diz respeito à lex ripuaria, que foi implementada no século VII. Essa lei ripuaria influencia fortemente a lei sálica francesa. Observe que existe uma relação muito forte entre o sistema francês e o sistema alemão, embora eles sejam sistemas diferentes. Um acaba influenciando o outro. Essa lei ripuaria, ela descreve o abandono material da coisa. Isso se dava perante algumas testemunhas, que, em regra, eram crianças. Assim, os imóveis que eram delimitados por valas podiam ser transferidos através da pessoa pular sobre as valas que delimitavam os terrenos, saindo ou entrando, respectivamente, do imóvel, na presença de crianças, que viveriam mais, que recebiam uma surra para que não esquecessem dessa transmissão. Isso é possível ser lido nessa lex ripuaria. Observe como a aplicação de surra está mais relacionada ao dinheiro do que necessariamente à correção ou educação das crianças, sendo que hoje nós precisamos de lei para fazer com que os pais eduquem as crianças. É uma coisa absurda, né? Finalmente, outro sistema de transmissão de propriedade diz respeito à Auflassung, que foi criada no século XII. Ela também é conhecida como devest, que também era considerado um abandono da coisa. Entretanto, esse abandono se dava por força de uma condenação em tribunal judicial, dessa forma, associada à investidura do adquirente perante o tribunal e perante testemunhas, muito semelhante à in iuris cessium do direito romano,
onde você perde o direito de propriedade ou perde o direito a alguma coisa diante de uma condenação judicial ou diante do decurso do tempo. O Instituto da Auflassung era realizado da seguinte forma. Primeiramente, o interessado apresentava o título a ser contestado. O tribunal recebia o título e qualificava esses títulos, verificando se tinham ou não qualificação ou se eram ou não válidos. Posteriormente, as partes interessadas e algumas testemunhas compareciam perante o tribunal. E caso estivesse tudo ok, o tribunal declarava a transmissão da propriedade, passando o titular a ter um direito chamado de Gewehr, uma espécie de posse no direito germânico, que é semelhante ao nosso direito de propriedade. Entretanto, o Gewehr mais o decurso de tempo de ano e dia dava ao titular do direito Gewehr o título incontestável do bem, dando origem, portanto, à fé pública registral. Assim, podemos afirmar que a Gewehr é uma propriedade temporária, ou a transmissão da propriedade de forma temporária, até que se passe o decurso de ano e dia, tornando a propriedade definitiva. E isso acontecia em basicamente todo o Império Germânico, nesse período, salvo em Hamburgo, onde não existia a necessidade do decurso do tempo de ano e dia. Somente a Gewehr transmitia a propriedade plena ao seu adquirente. Importante ainda apontar que a Auflassung pode ser considerada como o instituto mais próximo do nosso direito imobiliário, pois desde o século XII havia o registro dessas cerimônias que eram guardados ou no tribunal ou mesmo em conselhos municipais. E a partir de 1270, esses registros passaram a ser descritos em livros de registro, que no século XV passaram a ser chamados de Grundbuch. Lembrando que em Hamburgo, somente o registro no livro de registros já era suficiente para adquirir a propriedade, sem o decurso de ano e dia aplicado em outros países do Império Germânico. Assim, podemos demonstrar os efeitos desses registros durante o tempo, mostrando assim a evolução desse registro no direito germânico, que primeiramente era apenas para a organização e controle dos tribunais ou dos conselhos municipais. Isso posteriormente a 1135. Depois, a partir de 1200, ele passa a ser prova da transmissão da propriedade, possibilitando dessa forma a emissão de certidão do título respectivo. Também nesse período se dá início ao fólio real, porquanto cada folha de registro dizia respeito a um único imóvel, que também era separado por ruas muitas vezes. Entretanto, a partir do século XV, a Auflassung passa a constituir o direito registrário. O registro estava contido na Auflassung. Dessa forma, a Einigung, que é o acordo de transmissão, associado à Eitrangung, que é o registro de transmissão no livro respectivo, dava origem efetivamente à transmissão da propriedade. Assim, a transmissão da propriedade era realizada por dois momentos distintos, tanto o acordo de transmissão como o registro da transmissão. Lembrando, obviamente, que a Auflassung tinha nascente no direito bárbaro e que os registros das cerimônias é que efetivamente dá início ao ofício registral, passando a transmitir a propriedade, portanto, tendo fé pública.